A palavra de Deus quando chega, ela desescala, como disse a canção. A palavra de Deus, quando desce, ela tudo renova. E ela não volta para Deus sem antes produzir os seus efeitos. A palavra de Deus desceu, Jesus. E Ele não voltou enquanto Ele não nos salvou e nos ensinou com a sua própria vida, dando o exemplo como é viver diante de Deus e como é viver guiado pela palavra. No Antigo Testamento, o profeta Isaías vai dizer: o Senhor abriu meus ouvidos, eu não resisti à voz dele e não voltei atrás. E por ele ter ouvido a voz de Deus e ter permanecido fiel, ele vai levar perfeitões, mas ele não vai desviar o rosto. Vai apanhar bastante, levar chibatada nas costas, mas vai permanecer fiel. Quem é o meu adversário? Quem é que pode acabar comigo? Deus é comigo. O Senhor é meu auxiliador. Então quem é meu adversário pode vir, porque Deus está comigo. A confiança do profeta tinha de que Deus estava comigo, porque ele ouviu a palavra e a sua vida se transformou diante daquela palavra. E é claro, ele se colocou na luta contra o mal. Ele tem consciência que ele tem adversários, mas ele não tem medo, porque ele sabe que quem está com ele é o Senhor da vida. Assim Deus está com todos os seus. Mas por que às vezes a gente tem medo? Porque lá no fundo a gente sabe que a gente às vezes não está vivendo de acordo com a palavra. Se eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, se diante da palavra de Deus a minha consciência não acusa, por que ter medo? Medo do quê? Se alguém me fizer um mal, tem gente que é ruim, faz as coisas ruins para a gente. O que pode pegar você? Se só não comida envenenada. Se você comer, ele vai te fazer mal. Mas eu não desejando mal. E se você? Do jeito que você está? Às vezes a gente se faz fraco porque a gente não se fortalece na palavra de Deus. E aquele que vive segundo a vontade de Deus, ele não é uma pessoa alienada. A fé se transforma em obras. A fé sem obras é morta. São Tiago vai falar na leitura. A fé por si, eu tenho muita fé, mas não faz nada para os outros. Você está com fome? Vai com Deus, se Deus te deu muito comer. Se você tem e não deu, como é que ele vai comer? Se ele acabou de pedir por você. E às vezes a gente não tem essa consciência do que é que nós podemos fazer diante da miséria, diante da fome. E fome não é somente fome de pão. As pessoas têm fome de justiça. As pessoas têm fome e sede de amizade. As pessoas têm fome e sede de verdade. As pessoas têm fome e sede de assistência na saúde. As pessoas têm fome e sede de uma assistência emocional, psicológica. E a palavra de Deus, a fé, nos leva a enxergar as realidades que a gente vive e não ter medo. Não ter medo da cruz.
O cristão que tem pavor de cruz não é cristão. Porque o cristão abraça a cruz para transformar, para que haja ressurreição. E no Evangelho de hoje, Jesus também faz uma pergunta. Vocês escutam muito por aí falar de mim. Vocês vão à missa. Mas quem sou eu para você? Muita gente fala de Jesus. Aquela pessoa falou tão bem de Jesus. Olha que beleza. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem que eles falam por aí que eu sou? Jesus está fazendo uma pesquisa para saber se ele está bem ou não está bem, se o ibope dele está bom ou não. Jesus está pouco se lixando. O que falam dele? Ele não está preocupado com isso. Essa não é a preocupação de Jesus. O que será que o povo está falando de mim? Não é isso que Jesus, não é isso que Jesus quer chegar. Falam do Senhor. O Senhor é um profeta, o Senhor é um povo, o Senhor faz milagre. Tem gente que não acredita, fala que o Senhor é Jeremias, um dos profetas, que é João Batista que voltou. Não interessa o que o povo diz. Para vocês que estão perto de mim, quem eu sou? E Pedro toma a palavra e responde, em nome dos 12: tu és o Messias. Ou seja, Jesus, o Senhor é aquele que nós esperamos. A palavra de Pedro foi certeira. E então Jesus começa a ensinar os discípulos, dizendo o que esse filho do homem ia enfrentar. Então Jesus falou para eles: sou eu mesmo, eu sou o Messias, mas eu vou ser rejeitado, eu vou ser entregue pelos anciãos, eu vou sofrer muito, os doutores também vão me condenar, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. E Jesus falava isso com toda a certeza. E Pedro novamente fala e comete um erro muito grande. Ele vai dizer para Jesus que isso nunca te aconteça. Jesus, sem pensar, chama Pedro de Satanás. Pedro, chefe da igreja, presta atenção nisso. O que Jesus fala para Pedro? Vai para longe de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, e sim como os homens. Porque Pedro, achando que Jesus era o Messias, Jesus jamais poderia sofrer nada, ele seria poderoso. Jesus está mostrando para eles o seguinte: gente, vocês vão ter que assumir a cruz igual eu. Se preparem. E Pedro cai na besteira de falar isso. Quando Jesus fala, vai para longe de mim, Pedro, você não pensa como Deus e sim como os homens. Quando ele chama Pedro de Satanás, o que Jesus quer dizer para Pedro? Pedro, para trás. Você não sabe nada, Pedro. Atrás de mim, na frente eu. Muitas vezes nós queremos falar de Deus, mas a gente quer ficar na frente dele. Não. Na frente dele, ninguém. Porque só existe um guia. Ele. Não tem nada a ver. Mas o significado do padre ficar atrás da palavra para falar, não é porque ele está com vergonha do povo. Eu fazia muita homilia aqui na frente. Às vezes eu até descia no meio do
daquele que está na minha frente, que é Ele. Porque sem Ele, eu tenho que calar. No lugar dele, ninguém fica. Na frente dele, ninguém. O Cristo está na frente. Por isso que Jesus fala para Pedro: vai para longe de mim, atrás. Você tem que me seguir. Porque se você não me seguir, você não vai dar conta. E Pedro, a duras penas, levando muita pancada e muita bronca de Jesus, ele vai aprender. A igreja está viva até hoje, graças à firmeza de Pedro, que foi o primeiro papa, que sustentou. Mas Pedro teve que aprender muito. Só ele vai na frente. Só dele nós falamos. É por isso que em tudo na vida ele tem que estar à frente. Você tem que falar de tudo. Tem que enfrentar o mundo. Mas o Cristo na frente. Por isso a cruz para nós é o maior sinal de salvação. Porque ali está aquele que nos ensinou a sermos humildes, a enxergar a realidade. E da cruz, o Cristo enxerga tudo, cada coração, cada pessoa que está à frente dele. Ele sabe que vai ao íntimo de cada um. Por isso, hoje, faça esse encontro com Cristo. Não reclame do que você enfrenta, não. Peça a Ele coragem, força para dar conta. Peça a Ele discernimento para que você não se perca diante das dificuldades da vida. Com Ele, vá à luta. Com Ele, sonhe. Com Ele, enfrente as provações. Com Ele, espere o amanhã. Com Ele, cuide da sua família. Com Ele, cuide da sua cidade. Nesse período de campanha eleitoral, exerça bem a sua mente para saber escolher. Com Ele, apresente os sonhos que você tem. E é claro, ô Jesus, tem hora que eu acho que eu não vou dar conta. Eu tenho medo disso, meu Deus. É normal. Seja íntimo dele e abra os ouvidos para escutar o que ele tem a dizer. E não se esqueça de uma coisa: é na partilha, é na caridade que a gente mostra que de fato Jesus, para mim, é o Messias, é o esperado, porque isso demonstra que eu aprendi a lição, sentar à mesa e partilhar da vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus